Foi falado que um homem importante, um homem muito importante para o Brasil vai desencarnar. A live que eu fiz é para os próximos dias, daqui a 15, até 15, 20 dias. Eles falaram para mim, tem um homem muito importante para o Brasil que a gente vai perder. Eles mostraram para mim a carta da perda, carta do rato, ou seja, quando eu vejo a carta do rato, nós vamos ter perdas no Brasil. Alguma notícia de perda, sim, envolvendo esse homem. Mostraram também que vai ter sofrimento com águas, vai vir muita chuva, um ciclone que eles me mostraram. O povo do Rio Grande do Sul vai sofrer bastante com esse ciclone. Vários lugares do Sudeste vai ter chuva, Rio de Janeiro, São Paulo, o Sul, Santa Catarina. O Brasil vai chorar, né, por causa dessa perda. Obrigada aí que vocês estão me ajudando. Mas vamos ver se essa live que eu estou fazendo aqui agora vai ser carregada. Eu espero que sim. Inclusive até mudei de telefone para poder fazer uma outra live. E aí o que acontece? Me chamou a atenção muito forte o São Paulo por acontecimentos com fogo e bombas que eu vi não sei, gente, dentro de bueiro, acontecimentos fortes. E eles falaram para as pessoas ficarem longe de bueiros e longe de fábricas, tá? Mais lugares vão pegar fogo. Enfim, o que mais me chamou a atenção foi o Orixá do Fogo. Em vários lugares do Brasil, eu não lembro os lugares que eles falaram, eu só lembro de São Paulo. Assim, primeiro vamos falar geral do Brasil, depois eu vou falar sobre os moços, né? Sobre o Bolsonaro, o Lula e o Xandão. Mas primeiro vamos falar geral do Brasil. O que mais que eles falaram sobre o Brasil? A gente está em Mercúrio retrógrado, né, gente? Os mentores falaram. Quando a gente está em Mercúrio retrógrado, já tinha feito um vídeo aí para vocês. Você não assina nada, você não compra nada, não compra casa, não compra eletroeletrônicos, tá? É muito ruído de comunicação nesse período. E como eu vi um homem importante para o Brasil que vai desencarnar, que vai ser uma notícia muito forte e que a gente vai chorar, geralmente o que acontece nessa fase de Mercúrio retrógrado é sempre artistas, cantores que desencarnam ou que vão parar no hospital, comunicadores, jornalistas, radialistas, locutores. Então tem algo muito forte que vai acontecer aí, tá? Envolvendo morte, sim, de pessoas famosas que se comunicam, né, de uma maneira mais forte. Quem mais? Que mais que eu falei, gente? Que mais vocês lembram? Eu sei que os mentores falaram que vai ter muita gente no Brasil todo que vai perder muita casa. Vai ter mais fator de natureza muito forte. Vai ter... Eles mostraram um redemoinho em São Paulo. E que a gente estivesse preparado para mudar de casa, não se apegar às coisas. Foi isso que os mentores falaram. Que a gente não se apegue às coisas, porque nós vamos passar um período aí bem conturbado. Mercúrio retrógrado sempre acontece muitas catástrofes, coisas fortes. E aí eles vieram falar também. A mensagem dos mentores era que a gente perdoasse nossos familiares, que a gente se despedisse dos nossos familiares. Olha que loucura, os mentores falaram para a gente se despedir dos familiares. Olha que loucura que os mentores falaram. Que a gente se perdoasse enquanto era tempo. Muita gente... Eles mostraram desencarnes coletivos. E os mentores falaram que a gente entendesse que a única coisa que a gente tem aqui é a gente mesmo, que a gente não tem nada. Que a gente não se apegasse a nada. É nesse sentido. Falaram do Mar de Santos, que o que foi visto no Mar de Santos não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. De grande alerta. Então, eles falaram sobre o som que vem do Mar de Santos, que não é uma coisa boa, que já era um sinal para que as pessoas saíssem de frente do mar, saísse de Santos, foi isso que eles falaram, né? Que mais, gente, que eles falaram do Brasil?
Mercúrio retrógrado até dia 29, então ninguém assina contrato até dia 29, vocês não alugam casa, vocês não compram casa, vocês não assinam nada até dia 29, gente. É até semana que vem, né? Até sábado da semana que vem. Cruz, já tá acabando o mês, misericórdia. Nossa, voou, novembro, eu nem senti o mês de novembro, estão sentindo o mês de novembro? Não tô. Gente, o Mar de Santos é um mini tsunami que quiseram falar pra mim. Que a gente tem que real orar. E os mentores pediram pra gente colocar uma Bíblia aberta em cada cômodo da nossa casa, no Salmo 91. Eu faço questão de dizer pra vocês que eu não tô aqui pra botar medo em ninguém. Eu sou sensitiva, eu sou vidente, vocês sabem que as coisas que os mentores falam acontecem, não sou eu. São eles que falam através de mim. Carta não fala isso. Ainda vai ter mais fiasco com a COP30. Eles mostraram que o fogo que aconteceu foi sim uma sabotagem. Gente, olha, pra você ver que Deus não tá a favor disso aí, gente. Não tá. Olha quantos acontecimentos. Eu falei na live do André que ia acontecer a COP30, mas com muito sofrimento, porque eu vi fator de natureza, não teve desabamento lá, gente? Lá, por causa do fator de natureza, a tempestade que levou várias coisas. Eu alertei sobre isso, que ia ser um fiasco. Tá lá, eu vou até botar esse corte aqui. O COP30 ia ser um fiasco, vários representantes de vários países insatisfeitos. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí eles mostraram para mim, algum avião pode cair no Rio Grande do Sul, alguma coisa aí. Então nada do céu do Rio Grande do Sul. Eles falaram também uma chuva, eles mostraram para mim uma nuvem muito pesada no Rio Grande do Sul, como se o dia virasse noite. A gente tá Mercúrio retrógrado, tem problemas com a internet, gente. Várias operadoras, TIM, vários operadores estão com problema aí. O que eles me mostraram, quem vai ganhar a Libertadores é o Flamengo e quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Tá bom? Então, senão ninguém evolui, né, Regiane? Só que as pessoas são burras, elas não pensam. Muita gente burra no Brasil, as pessoas não pensam. Ou são aqueles evangélicos, ou as pessoas que não acreditam em nada disso, e às vezes faz isso só para irritar mesmo, o vidente, sensitivo. Então, gente, eu vi isso, tá? Para os flamenguistas, tomara que eu erre sobre o Campeonato Brasileiro. Para o Palmeiras, tomara que eu acerte, né? Então eu vi isso. Campeonato Brasileiro, eu vi muito... Gente, eu vi muito pau a pau. Muito pau a pau. Então, assim, é muito complicado para vidente enxergar quem vai ganhar quando as energias estão muito próximas. E a energia está muito próxima de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Só que eu vi o Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro e o Flamengo ganhando Libertadores. Os mentores sempre falaram para vocês que não via Bolsonaro com aquele termo que eles falaram. Não via o Bolsonaro sendo o quê? Enjaulado. É esse o termo. Porém, então eles mostraram para mim que dessa vez não tem como escapar. Que está tudo armado, já está tudo esquematizado. E que era uma vingança política. E que era uma perseguição. Eles mostraram para mim uma mesa com o povo dos juristas e o presidente. Falando, eu só estou satisfeito com esse moço atrás das grades. Eu vi realmente alguém falando isso. Porém, vocês não têm noção do que vai acontecer. O maior perigo que eu entendi foi a saúde do Bolsonaro. Eles mostraram para mim o espírito da morte, gente. Real, colado com a saúde do Bolsonaro. E a intenção deles é que ele tem algum tipo de negligência para a saúde dele, para que ele morra mesmo. Para que ele morra, gente. Essa é a intenção. E aí por isso que eu falei que vocês tinham que orar muito, porque Bolsonaro está muito doente. Eu espero que ele consiga resistir a tudo isso. Que as cartas não foram boas nesse sentido. Então, eu sempre falo para vocês que a proteção do Bolsonaro é muito grande. Ele já teve muitos livramentos. Eu espero que ele tenha dessa vez. Mas o perigo está rondando.
Então eu fiquei triste, porque os mentores sempre me falavam isso, que não vai ser enjaulado, não vai ser enjaulado, não vai ser enjaulado, né? Porém, dessa vez, eu não sei porque que os mentores só quiseram falar para mim sobre isso agora. Eu respeito a espiritualidade, então eles falaram agora que ele vai se mudar para uma cela isolada, porém não vai ficar muito tempo, por causa da saúde dele. Só que os mentores falaram que esse povo dessa mesa que eu vi, eles não vão descansar até ver o gostinho de ver esse moço preso mesmo. Dá esse gostinho para muita gente no Brasil que quer ver esse moço preso. Então, dessa vez, infelizmente, eles mostraram sim que vão levar ele para um lugar isolado, uma cela. Doeu meu coração, gente. Doeu meu coração. Que o perigo maior é a saúde. É a saúde dele. Mas, presta atenção no que eu vou falar. Os mentores fazem questão de dizer que vai ter uma reviravolta. E se os mentores falam para mim de reviravolta, eu confio. Confio que as coisas vão mudar. E eles falaram para mim que o Trump só está esperando o Bolsonaro ser preso, o Xandão ser preso, o Xandão colocar o Bolsonaro lá, para vir intervir no Brasil. Ele só não está intervindo ainda sobre a prisão do Bolsonaro domiciliar, porque ele só vai intervir quando o Xandão colocar ele na cadeia. E aí, gente? Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver os Estados Unidos se intervindo aqui, porque eu vi a bandeira dos Estados Unidos, eu vi o Trump real intervindo no Brasil por causa do Bolsonaro. Eu não falei para vocês que o Trump estava se fazendo de amiguinho do presidente? Que ele não ia tirar tarifa nenhuma? E permaneceu com 40% da tarifa? Falei, não falei? Falei, caramba, eu tô vendo aqui o Trump sendo falso com Lula. Não vai tirar a tarifa. Permaneceu com a tarifa. Mas aí eu vi que o Trump estava esperando só o Xandão botar o Bolsonaro numa cela para ele intervir. E ele vai intervir, gente. Só que eu não sei, sendo bem sincera, se o Bolsonaro vai aguentar. Porque eu vi muito perigo para a saúde, gente. A questão não é alguém lá matar ele. A questão é a saúde dele. Porque esse moço tem que estar no médico toda hora. E como é que vai estar o médico toda hora, 24 horas lá na cela? Onde ele vai estar? Entendeu, gente? Enfim, as pessoas estão vendo a questão dos direitos humanos. Falam-se tanto em direitos humanos, porém, como é que me prende um ex-presidente que está doente? O Collor não está numa cela. Por que o Bolsonaro vai estar numa cela? Faz sentido. Então a gente tem que orar para que esse moço aguente até essa reviravolta acontecer, porque eu vi essa reviravolta. Só que aí me mostraram o quê? Sobre o Xandão. Que assim que o Xandão colocar o Bolsonaro nessa cela, o Trump vai intervir, a Corte Internacional vai intervir e vão prender o Xandão. Foi isso que eu vi. E aí não tem como escapar. Vão prender ele. Não tem como escapar. Pelas cartas que eu vi. Eu vi a carta da serpente colada com a prisão pro Xandão. E os mentores falaram que o Bolsonaro não ia ficar muito tempo na cela. Foi isso que eu, né? E eu fiquei triste, porque o tempo todo os mentores falaram para mim que ele não ia ser enjaulado, não ia ser enjaulado, não ia ser enjaulado. Só que aí eles falaram para mim que os mentores do Bolsonaro seguraram até onde dava para segurar. Que agora não tinha mais como. E que isso teria que acontecer. Eles mostraram para mim que vão colocar ele num lugar isolado. Foi isso que os mentores falaram. Vão botar o Bolsonaro num lugar isolado, que eu entendi que é uma cela, mas ele não vai ficar muito tempo por causa da saúde dele. Só que a gente não sabe se ele vai aguentar, gente. Como eu falei, o espírito da morte está passando por esse moço. Mas esse moço já teve tanto livramento. E ele é tão protegido. Quem sabe ele não tenha outro. E aí mostraram para mim real prisão pro Xandão. Mostraram para mim sanções radicais. Mostraram para mim os Estados Unidos aqui,
no Brasil, simplesmente aqui no Brasil, para prender esse moço. A Corte Internacional, o Interpol, gente, é como se fosse uma enorme aparelhagem, eu não sei dizer, mas vai dar ruim para todo mundo. O que os mentores falaram vai dar ruim para todo mundo, vai dar ruim para o Bolsonaro, vai dar ruim para o Xandão, e é por isso que eu entendi que eu vi uma notícia muito, muito ruim para os brasileiros daqui nos próximos dias, ou até 15, 20 dias. Muito ruim. Eu entendo que seja isso. Que a gente vai ficar indignado. Que vão botar esse moço numa cela mesmo. Os mentores mostraram isso. Eu falei, não é possível, mentores. Vocês falaram para mim que eles não iam ser engelados. Que ele não ia ser enjaulado. E agora ele mostrou mudança para a prisão. Eles mostraram para mim mudança para a prisão. Ele se mudando de casa. Mudanças radicais que Bolsonaro vai ter e ele vai para a cela. Aí vocês podem me xingar, falar o que vocês quiserem de mim. Eu só falo o que eu vejo. Se os mentores não me falaram antes que ele ia acabar indo para a cela, eu não posso fazer nada, gente.